Fala pessoal do nosso podcast DC Talk, tudo bem com vocês? A gente está aqui de volta, né, retomando aí agora em 25 os nossos podcasts aí do segmento de data center e tecnologia, né? Bom, eu queria apresentar, nós temos na verdade hoje um convidado especial novo, né, o Felipe Garanhani, que passa a ser sócio, né, da Trusted Data e da Edge Connection, né? Vocês devem ter visto as comunicações aí nas redes sociais. E o Lucenildo, representando aqui a Angola Cables, né? Depois ele vai contar um pouquinho da história dele também. Mas vamos lá, Felipe. Como primeiro podcast, queria que você comentasse um pouquinho aí, como que... Bom, vamos lá. Obrigado, Matheus, né? De verdade, acho que somos dois estreantes aqui, então, né? Eu já tive a honra de estar do outro lado da mesa, mas de verdade, hoje vai ser minha primeira oportunidade aqui. Estou bem animado, tá, turma? Acho que esse vai ser o primeiro conteúdo que a gente traz aqui para vocês em 2025, né? Fica aqui o nosso compromisso em ter uma recorrência, em trazer temas relevantes, convidados relevantes. E de verdade foi uma grande honra, né, o Lucenildo ter aceitado aqui nosso convite, porque a gente já abre o ano, né, com um tema que está super na pauta, né? Eu acho que o foco do nosso podcast é sempre falar aqui de tecnologia, né? E sempre muito voltado a data centers, né? Mas de verdade, quando a gente se conheceu, o que me encantou no nosso papo foi conhecer também um pouco, né, do que vocês fazem, principalmente nessa parte de cabos submarinos, né? O quanto que isso é relevante para o mercado mundial, né? A forma com que isso se dá. Então, poxa, acho que vai ser um papo muito bacana aqui, pessoal. Acompanha a gente, eu passo aqui a bola para que o Lucenildo possa se apresentar. Meu nome já foi falado por vocês, meu nome é Lucenildo Lins, eu sou o CTO do grupo Angola Cables. Basicamente, a gente é uma empresa que nasceu com o DNA para exploração de comunicação por meio de cabos submarinos. Uma empresa que nasceu em 2009 com um projeto submarino que era interconectar a África do Sul até a Inglaterra, abrindo um conjunto de países ali do oeste africano. Mas que no final do dia entendeu que aquilo dali era pouco e aí começou um projeto de expansão mundial e hoje nós somos o 21º ISP e rede mais bem conectada do mundo, e não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso é a CAIDA e o ranking da US Department of Homeland and Security, que ranqueia todas as redes no mundo. E a gente tem operação hoje em 33 países, que vai desde Singapura até Los Angeles, pegando o caminho mais longo, se assim eu posso dizer. Claro que a gente não é dummy, para não ter uma capacidadezinha ali, que a gente também tem cabo submarino ligando, obviamente, Singapura a Los Angeles e dando a volta ao globo. Mas, efetivamente, são 33 países, 3 cabos submarinos, cerca de 35 mil quilômetros de fibra submarina. E a reboque de tudo isso e muito mais, entendendo o ecossistema como um todo, a gente fez investimentos em data centers, tanto do lado da África, quanto também aqui do lado do Brasil, e em especial no Brasil, porque um dos grandes DNA da companhia, se assim eu posso dizer, é enfatizar negócios no que a gente chama de CPLP, ou seja, dos falantes de português, dos palópolos. Então, em linhas gerais, é isso. Então, a gente entende bem que não só o que a gente faz de muito bom, que seria a comunicação por meio de subsea, projetos de telecom de longa distância, esse tipo de coisa, eles não conseguem existir sem os data centers, e por isso que a gente investiu onde fazia sentido para a gente em pontos mais estratégicos, mas a gente acredita muito nesse tipo de mercado e, dadas as movimentações que a gente vem observando, é o que faz sentido, né? Você tinha me pedido para falar um pouquinho sobre mim, né? Conta um pouquinho da sua história, sua carreira. Acho que a grande curiosidade é assim, né? Como é que você foi parar na Angola, né? Mexendo com cabos submarinos, né? O bom não é nem isso. O bom é eu com esse sotaque todo enrolado, que naturalmente sou paraibano, né? Então, assim, paraibano, pessoense. Acabei na Angola da seguinte forma. Há cerca de 12 anos atrás, depois de ter terminado o meu mestrado lá na Paraíba, na UFPB, eu tomei a decisão de migrar para São Paulo, como muita gente faz, mas no meu caso especificamente era para fazer doutorado na Poli, né? E ao migrar, até então eu trabalhava na RNP, o meu primeiro grande emprego, se assim foi, o meu primeiro grande projeto foi trabalhar na RNP, eu trabalhei no DPD da RNP, que era o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, então tudo antes de ir para a produção no backbone da RNP passava no DPD, então foi uma senhora escola e foi
até quando eu entendi que para mim ser pseudonômade é importante, porque naquele projeto eu conheci todas as capitais do país, eu participei de projetos que mexeram em todo o backbone da RNP do Brasil inteiro. Mas assim que eu decidi mudar para São Paulo, a RNP era aqui em Campinas, né, a sede da RNP, e eu ia estudar na Poli, e aí ia ser um negócio meio complicado, e aí naturalmente pedi, né, a demissão, porque não fazia sentido, e eu queria de fato o doutorado, né. E aí, felizmente, depois de ter migrado para cá, 2 meses depois eu já estava trabalhando no NIC-BR, que foi um projeto também que eu fiquei cerca de 4 anos e pouquinho, trabalhei no IXBR. Quando eu entrei lá, o IXBR de São Paulo tinha 600 GB, quando eu saí tinha 5.8 TB. Eu trabalhei em coisas do tipo escrever os route servers, a gente escrevia o route server hoje, 3 meses depois jogava fora porque já tinha muito mais X. Então eu peguei exatamente esse momento turbulento. Eu gosto até de dizer o seguinte, quando eu saí do NIC, eu operava uma rede de 5.6 TB, né? Quando eu entrei na Angola, a rede tinha 2.5. Então, assim, no final do dia, eu saí de uma coisa muito mais complicada do que o que de fato foi. Atualmente, e eu embarquei no projeto da Angola Cables em 2019, os investimentos em cabos submarinos e no data center no Brasil foram finalizados em dezembro de 2018. Então, eu entrei junto com o nosso atual CEO, que é o Ângelo Gama, justamente para a parte operacional da coisa, né? Ou seja, era para operar, para fazer o negócio começar a dar retorno, porque o ciclo de investimento estava se fechando naquele momento. E eu entrei e estou nesse projeto desde 2019. Sobre como é que eu mergulhei na história dos cabos submarinos, eu sempre fui uma pessoa do universo das telecomunicações, sempre fui muito mais nessa vertente. E no final do dia, claro que tem inúmeras outras diferenças, não é a mesma coisa, mas ele é muito próximo de transmissões de longa distância. Tem algumas grandes diferenças, né? E é o que me atrai muito para esse universo, que era o seguinte: eu nunca gostei muito de algumas disciplinas de engenharia que elas resolvem um problema de imediato, mas ela já admite que se acontecer algum problema eu vou lá e troco a peça e tá ok. Então eu sempre gostei, licença, sempre gostei de disciplinas que eu tinha que projetar coisas para muito tempo. Redundância, da redundância, da redundância, e assim vai. Então, quando eu vi esse universo, em especial o universo hoje de subsea, quando a gente projeta um repetidor submarino, porque a cada 50 quilômetros, pouca gente sabe, mas na média, entre 45 e 55 quilômetros, a gente tem que colocar um equipamento dentro da água, que regenera o sinal, exatamente. Aí todo mundo poderia dizer, tá, mas em terra eu dou lances com fibras óticas de 150, 200 quilômetros. Sim, mas você não consegue a mesma qualidade. Como a gente está falando de 14.500 quilômetros, faz sentido eu diminuir os spans, né? Então, a cada 50 quilômetros na média eu tenho um equipamento, né? Só que aí o cara poderia dizer, beleza, e se esse equipamento quebrar? E aí, vai me custar quanto para ir lá para trocar? Então, quando a gente projeta um cabo submarino, no final do dia, eu não penso em uma redundância. Cada um dos repetidores tem 4 redundâncias. E, de novo, você acabou de dizer, e eu acabei de usar o exemplo, tá, mas em terra a gente dá um lance de 200 km e resolve. Por que não ia fazer no mar? Não, a gente consegue fazer. Mas isso também é uma estratégia de redundância. Então, enquanto eu tenho um amplificador num padrão de terra, um amplificador submarino ele tem 4 pumps, cada pump está operando a 25%. Se acontecer um problema, eu posso simplesmente de terra dar um comando, zero ele, pego os outros 3, subo para 33%. E assim vai. Obviamente vai chegar uma hora que eu posso ter um pump só operando a 100%. Se esse repetidor falhar, mesmo assim, eu posso desligar ele, ir nas pontas, amplificar os outros e compensar aquele pedaço. Ou então, se for realmente necessário, claro, a gente manda barco, vai lá, pesca o cabo, traz, a gente consegue trocar aquele segmento. Mas imagina o que é você projetar da seguinte forma: olha, eu já sei que isso daqui vai dar problema, eu tenho que projetar a redundância da redundância da redundância e desenhar esse tipo de coisa para que dure 25 anos. Porque se não durar 25 anos, não paga. Não fecha a conta. Exato. Então, existe rompimento, né, de fibra? Imagina. Existe. E aí, para fazer uma fusão, tem que trazer para cima? Tem que trazer, tem que pescar o cabo. Na verdade, existem rompimentos. Recentemente, inclusive, a gente teve um rompimento muito sério. Não aconteceu nos cabos da Angola Cables aqui no Brasil, mas aconteceu e pegou esse rompimento específico, pegou 2 cabos submarinos aqui no Brasil na altura de Macaé
pegou o cabo da Sirion e pegou o cabo da Globinet e pegou também um gasoduto da Equinor. O que foi que aconteceu? Um navio de bandeira malaia, eu acho, que estava prestando serviço para Petrobras, estava entrando no porto de Macaé e esqueceram uma parte da âncora dentro d'água. Quando essa âncora veio, chegando perto do porto, ela começou a arrastar tudo. Pegou o primeiro cabo, rompeu, pegou o segundo cabo, rompeu. Quando chegou no gasoduto, rompeu o gasoduto. Aí notou-se o que era, tudo mais, e assim foi. Mas foi um incidente. Mas 98% de todos os incidentes acontecem entre o quilômetro 0 e o quilômetro 10. Quem paga por isso? Perto da costa. Segundo a legislação e Código Civil, desse caso especificamente foi negligência, porque existem regras marítimas que você não pode mover um barco com sua âncora pendurada. Então, claro que hoje, inclusive, tem um processo rodando deve ter um seguro, né? E assim vai, exato. A gente tem seguro para a operação de subsea, mas, no geral, quando acontece esse tipo de coisa, claro que a gente pode solicitar os devidos danos materiais envolvidos de quem causou esse tipo de dano. Geralmente, primeiro, as empresas operadoras pagam a conta, mandam recuperar e assim vai. Também podem acontecer com a gente, no ano passado aconteceu, a gente teve um rompimento na altura do Congo, um país africano lá, que tem uma saída, um estuário de um rio, que é o rio Zaire, o rio do Congo. E por conta de chuva demasiada que aconteceu na cabeceira do rio, ou seja, a mais de 500 quilômetros, esse rio veio com um volume de água tão significativo e por conta da estrutura do oceano, que tem um cânion, como se fossem umas montanhas, a água começou a girar e a água doce, ela é mais pesada, gerou um evento chamado turbit, que é tipo sea turbit, ele começou a revirar o fundo do oceano e carregando... como é que eu posso dizer? Tronco de árvore, não sei o que. Esse evento conseguiu romper 3 cabos submarinos. Um deles era nosso, era o Ops. Exato. Desenterrou o cabo, trouxe pra tona e conseguiu romper. Até queria, pra gente tentar aterrizar um pouco o assunto pro nosso público, que eu acho que a gente tem pouca gente aqui que é especialista nisso. Né? Entendemos disso como entendemos de foguete. Exatamente, exatamente. Né? E agora a gente aprendeu que dá ré o foguete. Então, eu falava que não dá, agora dá. Assim, quando a gente fala de uma transmissão terrestre, né, eu acho que aí o nosso público talvez é mais familiar. Né? Você tem lá os repetidores, né? DWDM, né? Basicamente assim que se faz. Normalmente você está num rack, num POP, né? O cabo, ele é um cabo que ele vai dutado ou ele está, né? Aéreo de diferentes formas e tal, né? Obviamente, quando a gente fala aqui na questão de cabos submarinos, repetidor, né? Do que nós estamos falando, né? É uma caixa selada com 4 equipamentos, como você comentou, com os 25%. Quais são as particularidades do cabo? Como é que se dá esse lançamento? Se você puder resumir para a gente. Claro. Acho que é importante falar dessas diferenças, né? Perfeito. A gente acabou de concluir algumas coisas. Como você bem falou, quando a gente está transmitindo em terra, a gente tem uma situação que eu preciso montar um micro edge pop, um data center, um shelter no meio da rua que precisa ter energia, eu vou meter as coisas num rack, vou fazer isso. Transponder para regenerar sinal. Perfeito. Quando a gente está no oceano é a mesma situação. Só que o que acontece? Às vezes eu vou ter essa caixinha a 4.000 metros de profundidade. 4.000 metros. Exato. Nos nossos cabos, o trecho de um cabo da Angola Cables mais profundo está a 4.350 metros de profundidade. Caraca. A pressão disso daí é gigante. Então, claro que são peças mais ou menos do tamanho dessa mesa, hermeticamente fechada, perfeitamente isolada, sem nenhum ar, e assim vai. E lá dentro, vida útil de 25 a 30 anos. Tá? E lá dentro, efetivamente, a gente precisa energizar e precisa fazer toda a parte ótica da coisa. Tá? Então, um cabo submarino, ao contrário de um cabo terrestre, de uma fibra normal, a gente não manda somente a fibra. O cabo ele tem múltiplas camadas e vai a fibra no meio e por fora vai transmissão de energia. Perfeito. Então, por isso que também o universo do data center precisa estar muito casado com a gente, tá? Num cabo como o Monet, que tem cerca de 12.000 quilômetros, arredondando, né? A gente está transmitindo cerca de 15.700 volts de cada um dos lados. A energia transmitida é do tipo DC, né? Perfeito. Então, do lado daqui do Brasil, se eu não me engano, está negativo. Do lado dos Estados Unidos é positivo.
Então, eu vou mandar 7.500 de cada lado e no meio, exatamente no meio do cabo, a energia zero. Exatamente. De novo o conceito da redundância. Né? Exatamente. Porque, como é DC, e essa que é a lógica, eu injeto positivo e negativo, se acontecer qualquer evento, eu aterro um lado, fica todo mundo negativo, eu continuo operando. Eu aterro o outro, na mesma lógica, e assim vai. 15 mil, teoricamente, alimenta a tua linha inteira. Exatamente, né? Perfeito. O conceito de potência e energia é muito simplificado, porque eu injeto 7.500, no primeiro repetidor eu preciso de menos 48. O que é que vai acontecer? 7.500 menos 48. Para o próximo, menos 48, menos 48, menos 48. Quando chega no meio, tem que zerar. Tem que zerar. Você tá gastando, exatamente, 15 mil a mais ali, né? Que você tá só anulando no meio do caminho, né? Exatamente. Simples como isso. Legal. Então, e aí vocês perguntam, beleza, se eu tiver que fazer uma manutenção numa estação, eu posso desligar uma estação inteira? Para um cabo submarino, você poderia. Como é que funciona? Gradualmente, eu vou diminuindo a potência de um lado, subindo a do outro. Então, aqui estava 7.500, 7.500. Eu reduzo 500. Aí aqui fica 8.000, aqui fica 7.000. E aí o próximo repetidor que estava recebendo negativo começa a receber positivo. E eu vou fazendo isso, até chegar a 15 mil de um lado, 0 do outro, até do lado de cá está resolvido. E aí é isso. Então, os repetidores, eles são basicamente amplificadores de DWDM padrão EDFA, com mais redundância e accuracy, obviamente, que precisam aguentar esse tipo de pressão e são DC. É isso. Perfeito. Tá? Toda a tecnologia de cabo submarino de hoje, ela tem usado o espectro da banda C. Tá? E existem cabos que já estão usando banda L? Sim. Existem basicamente alguns experimentos que usam também banda L. Hoje tem cabos no Atlântico Norte ligando Inglaterra aos Estados Unidos e Estados Unidos à Espanha, que tem banda C e banda L. Vamos lá. Diferença entre C e L. Diferença entre C e L. No final do dia, eu gosto muito de usar o exemplo do arco-íris, né? Perfeito. Então, quando a gente fala em espectro de transmissão fotônico, a gente está falando de transmitir luz. E pensando num arco-íris ou num prisma, quando a gente joga a luz de um lado, essa luz pode ficar coloridinha lá do outro lado. E ao invés de eu simplesmente ocupar todo, eu posso ocupar somente uma corzinha, digamos que seja verde. Depois eu vou ter a azul. Então a banda C, se ela for a verde, a banda L é a próxima, que é a azul. E aí, claro, vocês vão dizer, beleza, se vocês podem colorir esse negócio todo, por que vocês não ocupam tudo? Porque economicamente, às vezes, não é viável, porque eu vou precisar ou de mais energia para poder regenerar aquele sinal, ou vou precisar de conseguir modular menos bits, ou seja, converter menos bits em luz para poder transmitir. Okay. Quando muita gente pergunta, eu estava falando mais cedo ali numa conversa prévia aqui, que às vezes a minha maior dificuldade é explicar para minha mãe o que eu faço. Porque explicar para minha mãe o que eu faço é muito engraçado. É igual a gente. Vou explicar aqui o data center. Aí assim, quando eu disse que eu ia estudar sobre óticas, o meu negócio era esse tipo de coisa, aí teve um dia que eu estava muito irritado com a minha mãe, aí eu disse assim, não sei como é que eu explico para minha velha o que eu faço. Eu disse, seu filho é engenheiro de pisca-pisca. Só que eu pisco bilhões de luzinhas ao mesmo tempo, em cores diferentes. E se a luz está acesa é 1, se a luz está apagada é 0. É isso que eu faço. Só que no final do dia, voltando ao exemplo do espectro, quando a gente está falando de banda C, a gente consegue mais ou menos 4.000 gigahertz, 4 terahertz, que eu consigo modular o pisca-pisca em função desses comprimentos de onda. Quando eu vou para a banda L, eu estendo isso para mais 2.000 terahertz, aproveitáveis hoje, tá? Você trocou a cor da luz, o lambda, isso aumentou tua pista. Exatamente. Né? Você aumentou mais faixas da bandeirante. E você tem vários canais. Na prática é isso. Na prática é isso. Perfeito. Na verdade, para ser muito sincero, eu adoro esse exemplo. Adoro esse exemplo. Um cabo submarino nada mais é do que a Bandeirantes. É como se eu tivesse aqui a estrada construída. Mas no final do dia, o que a gente faz hoje, inclusive boa parte do meu trabalho, é entender qual é a melhor forma de eu dividir essa bandeirante em múltiplas pistas e entender que, assim, essa Bandeirantes que eu desenhei e que eu projetei no passado, ela consegue, diferente da Bandeirantes que está ali, eu posso ligar para a Caterpillar e encomendar um caminhão que aguenta 1.000 toneladas daquele de pedreira
daquele de exploração de minério e fazer passar nela. Então, hoje, todos os cabos submarinos comerciais, geralmente eles já são FlexGrid, que a gente chama. O que é o FlexGrid? É a capacidade de definir, ao invés de eu ter faixas fixas de 100 GHz, não, eu posso fazer uma faixa de 250, de 300 e assim vai, e passar o que eu quiser ali. Mas isso na prática, na fibra em si não muda nada, né, no núcleo, né? O que vai pegar aí talvez é o repetidor, né? Exato. Na verdade é o DWDM. É o DWDM. Né? Nas pontas... Modulação. Exato. Nas pontas, praticamente, a gente tem DWDMs análogos. Não muda, tá? E produtos de mercado? Ou vocês têm alguma coisa super desenvolvida para vocês? Vamos lá. Os produtos de mercado, geralmente, são desenvolvidos para o subsea e depois são adequados para a terra. Porque o nosso Challenger é um pouquinho maior. Qual é a grande dificuldade, qual é a grande diferença de transmitir em terra para transmitir no subsea? No subsea, você lembra que eu tenho aqueles repetidores EDFA? E aqueles repetidores, eles já estão predefinidos e eu não consigo dizer para os repetidores que eles não repitam. Por que eu estou dizendo isso? Na hora que eu projetei, eu admiti que o cabo ia estar todo iluminado. Então eu não posso mexer nisso. Então, quando a gente transmite no subsea, mesmo que eu não coloque todos os canais, eu tenho que preencher. E aí a gente chama isso de ASI. Então, funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui um canal útil, um outro canal útil que está transmitindo dado. Quando eu paro de ter canais, eu tenho que gerar um ruído que vai simular como se tivesse canais. Porque o repetidor entende que tem que mandar todo o espectro bonitinho. E se não mandar todo o espectro bonitinho, ele vai entender, tá faltando potência. Meu power budget não tá correto. Pera aí, eu tô dando um grito aqui, mas pera aí, acho melhor não gritar, porque se eu não tô ouvindo, por que eu vou gritar? Então, é isso. Então, a maior diferença é que, ao contrário dos sistemas terrestres, que eu posso transmitir somente um canal hoje, e amanhã, depois de 3, 4 anos, preciso de um segundo canal, eu transmito o segundo canal, e assim vai, a gente tem que transmitir como se todo mundo tivesse lá. Então, existem alguns outros controles que precisam ser feitos. Em especial, é o que a gente chama de dumping noise, ou tipo... Ele é um ruído EDFA, é um ruído do padrão, só que ele é ruído. Ele não é um canal válido, mas a gente simula isso. Fake. É um fake channel, exato. Fake channel. Exatamente. Só que, claro, né, se você entender que no dia zero do teu investimento de subsídio só precisa de 5 canais e... baseado no que você está fazendo ali, você vai ter todo o resto do espectro. Esse seu fake channel vai ter que injetar, digamos, 115 canais, se você conseguir 120, e assim vai, né? Então, essa é a grande diferença, né? Falando dos extremos, né? Land Station, né? O que eu tenho de diferente nessa Land Station do que eu teria num POP tradicional de... Tá, beleza, perfeito. Essa pergunta é muito boa. Uma Land Station de cabo submarino, ela precisa de padrões de data centers comerciais certificados. Pelo seguinte motivo. Se a gente tiver impacto num POP qualquer da Vivo, da... Você tem rota ok, caiu. Beleza. Amém. Tá bom, eu vou ter outra torre ali que aumenta a potência da ERB dela e tá resolvida. Beleza. Num caso de um cabo submarino, o impacto pode ser muito grande, tá? Só para dar um exemplo, vou citar o caso do Monet. No dia zero que a gente desenhou o Monet, cada par de fibra era para entregar 12 terabits de capacidade, tá? Então, são 6 pares de fibra, a gente está falando aí de cerca de 72 teras, né? De capacidade total no dia zero. Felizmente, como a gente conseguiu evoluir a tecnologia das pontas, cada par de fibra está entregando 25 teras hoje. Cada par. Então a gente está falando hoje, basicamente, aí de 150 teras. Né? Se a gente está falando de 150 teras e você parar esse negócio, é muito complicado. Então, geralmente, todas as CLS, independente do método construtivo, e aí, claro, eu tenho CLS que foram implantadas em containers. E a gente sabe hoje que no universo de data center você pode ter containers e data centers modularizados que entregam padrões de certificação TUV, padrão de certificação TIER, mas assim vai. Mas um nível
da exigência dessas CLS é nesse nível. Então, se você visitar a nossa CLS aqui de Santos, se você visitar de Fortaleza, você vai ver, no caso, 2+1 na perspectiva de power, você vai ter, como é que eu posso dizer, controle de umidade e de salinidade, porque ela está encostada no mar, então todo o ar que entra é filtrado. Quando eu conto uma história sobre o Fortaleza, o pessoal fica pensando que é brincadeira, mas assim, todos os meses a gente tem que trocar os filtros de entrada de ar do prédio, porque quando a gente tira os filtros, eu já disse para Emil, que é o meu header de engenharia, eu disse, quando você tirar os filtros da outra vez, tá faltando sal lá em casa, aí você não faça isso, você pega uma bacia, bata e me dê o sal, porque sem brincadeira nenhuma, brincadeira à parte, todos os meses a gente tem que trocar, porque acumula muito sal. Tua land station de Fortaleza é o data center? Não necessariamente. Não necessariamente. Lá nós temos 2 prédios, por exemplo. Como temos 2 cabos submarinos, inclusive também pelas questões de redundância, o Monet está em um prédio separado, é uma CLS dedicada com certificação Tier 3, emitida pelo DCD, seja como for. E no outro prédio, que é o data center, a gente tem um cabo submarino SAX. O Monet vai para São Paulo e Miami, e o SAX vai para a África, né? Então, inclusive por isso. Então, quando eu digo que no final do dia a facilidade de data centers a gente também precisa entender muito, que esse tipo de exigência ela é necessária para o nosso negócio. E aí vem a história agora do data center, que é engraçada, né? Quando a gente foi construir o cabo submarino SAX, porque o Monet, seja aqui em São Paulo, e eu não sei se vocês trabalharam também no projeto do Monet, seja lá para Fortaleza e seja também nos Estados Unidos, a gente definiu que queria uma coisa mais para o consórcio, se assim eu posso dizer. Então o Monet, aqui em São Paulo, acho que a gente deve ter 35 racks, uma coisa assim, não é muito grande. Lá em Fortaleza a gente também tem capacidade para 40 racks, né? E assim vai. E lá em Miami a gente tem acho que 36 racks em 2 cages, mas lá a gente contratou um terceiro. Então a CLS do Monet está dentro do data center da Equinix. Lá é isso. Mas quando a gente foi fazer as contas para o cabo SAX, que é 100% da Angola Cables, a gente fez uma conta, eu não me lembro, tá? Então são valores hipotéticos realmente. Se eu soubesse eu diria. Mas a conta foi mais ou menos assim. Para chegar a padrão data center, que tem que entregar tudo isso, não sei o que, isso, aquilo outro, para fazer uma CLS pequena, vai me custar 10 milhões de dólares. Se eu gastar mais 3 milhões de dólares, eu faço um data center para 150 racks. Meu irmão, então fala um data center para 150 racks. Foi assim que nasceu o negócio de data center da Angola. Foi desse jeito. Foi desse jeito. Depois vamos fazer um parênteses aqui, né? Você sabe que aqui a gente tem 2 empresas. A gente tem a Trusted e tem a EdConnection, que é um data center que está aqui embaixo, que você vai conhecer saindo daqui, né? É uma história parecida, né, Matheus? Era para ser um showroom, né? E um belo dia, vamos meter fogo. O investimento tá pronto. Vamos colocar tudo aí, vamos operar isso aí de uma vez e vamos começar a testar o negócio. E assim, né? Eu acho que o negócio, às vezes, ele tem que evoluir, né? Dentro de uma linha assim que é mais intuitiva, né? Muito maluco isso. Não, e assim, foi literalmente por conta disso, sem brincadeira, juro. Foi literalmente por conta disso que saiu a streaming de negócio data center da gente. Foi, peraí, vou gastar 10 milhões para isso? Botando mais 2, meu irmão. Faz aí. Bora. Como diria lá no Nordeste. Ajuda a pagar o investimento do resto, né, meu? O que é. E hoje, sem sombra de dúvidas, para a subsidiária brasileira, não para o grupo, tá? Para o grupo, obviamente, a gente ainda tem nossa maior receita nas telecomunicações, na operação de subsídio e assim vai. Mas para a subsidiária brasileira, 35% da receita do Brasil vem do negócio de data center. É uma dúvida, não precisa dar o nome, né? Nomes de clientes, mas quem são os clientes, né? Que segmento assim do negócio de cable, de land station e data center, imagino que seja retail, né? Mas não, pior que não. Pior que tem operadoras que querem também de alguma maneira se conectar direto a um Tier 1, imagina. Tem. Quem tiver público, eu vou falar o nome, tá? Então assim, por que eu falo que é público? Porque vocês podem acessar o site do PirimDB e você vai ver o cara se declarando que tá lá dentro. Tá lá dentro. Pronto. Então isso é público para mim. Então esses daí eu digo o nome. Vamos lá. Do negócio de telecomunicações, a gente tem basicamente como grandes clientes as OTTs, as CDNs, grandes operadoras e assim vai. Então,
Algumas públicas que eu posso dizer vamos lá, a Microsoft, ela é cliente do negócio de transmissão, beleza? E ela assumiu publicamente que está no Monet, que está com a gente, e assim vai. Como também a gente tem projetos específicos que são muito mais ligados à educação, algumas coisas que precisam de algumas coisas mais específicas. Um cliente nosso é o governo norte-americano, que precisa interconectar com o observatório do ESA, que está aqui no Chile. Então, a gente desce de Miami para cá, chega aqui, daqui pega outra rede e vai ao Chile. Mas isso é tudo dedicado, uma conexão dedicada para os raios de telescópio, por exemplo. Tá? Qual que é a latência disso? Assim, voltando um pouquinho mais assim. São Paulo até Miami, a gente entrega hoje 100 milissegundos. Tá? 100 milissegundos. E num passado, isso... Não, na verdade... Isso melhorou? Não é distância, né? A latência não... exato, era isso que eu ia dizer. A latência está diretamente proporcional à distância. A tecnologia não traz nenhum ganho em nenhum momento. A gente não consegue, e aí, de novo, é pela variável da física. Mesmo em relação à implantação, né? Por exemplo, devido à profundidade, eu tinha uma rota antigamente porque eu não conseguia, Isso daí sim. O Monet não tem a melhor latência para Miami. Entendi. Mas o Monet é o cabo mais seguro para Miami. Entendi. Por quê? Vou explicar. O pessoal do cabo da Sirium SAC, que é um cabo mais antigo, eles têm a menor latência para Miami. Eu acho que o Monet hoje consegue entregar 102 milissegundos quando ele está 100% nas proteções, nas rotas protegidas em terra. Tá? Mas, por exemplo, o SAC entrega 98 milissegundos. Só que, na época do projeto do SAC, quando o cabo foi chegando no Caribe, ele cruzou as ilhas, passou por dentro de San Juan, passou dentro de Porto Rico e assim vai. E esse cabo já foi rompido 4 vezes por conta de furacão. Quando a gente foi projetar o Monet, a gente já sabia que tinha furacão. Então, o que foi que a gente fez? O Monet é engraçado. Ele vem, quando chega nessa região de furacão, ele passa da Flórida, vai quase na South Carolina e volta. Nunca aconteceu nenhum rompimento. A gente desenhou o cabo para evitar os furacões. Aí você vai dizer para mim, por que vocês fizeram isso? Prejudicaram a latência. Mas a gente quer resiliência. Então, obviamente, eu gastei mais cabo. O meu cabo é mais longo do que os deles. Mas a minha disponibilidade é maior. Exato. Infelizmente, latência é física. Então, a luz propagando, no caso, e aí é até uma brincadeira que eu faço, né? Todo mundo acha que ali é a velocidade da luz. Não é a velocidade da luz no vácuo, porque aquilo não é vácuo, é um sólido. Então, mas é muito próximo da velocidade da luz no vácuo, né? Então, é isso, né? Em linhas gerais. Legal. Quando eu perguntei, eu falei, tipo assim... Você falou que tem na rota para Angola tem 4.000 metros de profundidade, né? Alguns anos atrás, a tecnologia para você colocar em 4.000 metros, talvez ela não existia, né? Você não tinha uma isolação, uma resiliência e tal. Hoje pode ser que isso tenha evoluído, né? Eu perguntei mais nesse sentido, porque daí a sua rota que seria assim, né? No passado era... por oceanos menos profundos, né? A gente evita isso. A gente sempre faz survey antes de lançar esse tipo de coisa. Fazer um lançamento mais raso, né? Embora não pareça, às vezes eu faço a lição de casa. Tá? Então, vou trazer um exemplo aqui do cabo da Angola. Antigamente, na rota que não era de vocês, eram 350 milissegundos, certo? Sim. Na de vocês hoje são 60 milissegundos. Sim, isso daí na verdade é para ir para a Europa, né? Especificamente, antes quando a gente não tinha rotas diretas para a Europa, o tráfego precisava ir nos Estados Unidos para acessar a Europa. Recentemente a gente fez um partnership com o pessoal da Ela-Link, que é um cabo europeu, e a gente está operando capacidades significativas nesse cabo que sai de Fortaleza até Portugal, né? Então, o que era 100 milissegundos para subir, mais 100 milissegundos para atravessar, mais depois para voltar, e a depender das rotas, a gente conseguiu reduzir para 60. Legal. Então, esse é o tipo de estratégia que dá, criando novas rotas. Mas, na prática, como é que eu posso dizer? Quando entra no domínio da física, a gente não consegue, não consegue muito otimizar. Exato. E falando assim do Business Data Center, né, quais são os serviços que vocês provêm?
Tá, claro. Na perspectiva de data center, a gente tenta ser o mais... Não, a gente tenta ser não. Nós somos 100% QRE neutral. Tá. Então, a gente oferta serviços de data center propriamente dito, que vão de colocation, cross-connect, warehouse, de guardar as coisas para os clientes, remote hands, de fazer coisas para clientes e assim vai. E recentemente, tem pouco mais de um ano, a gente começou uma stream de negócio que é de cloud computing, basicamente para fazer offload de alguns workloads que clientes tinham e que pediam isso para a gente. E aí a gente começou a fazer isso, mas hoje é muito tímido do lado de cá. Isso foi um produto que a gente começou na África, e na África, ao contrário daqui, a gente já tem até receitas significativas, né? Mas a gente está começando isso aqui e a gente acredita que também faz um pouco de sentido, né? Obviamente, a gente está focado muito mais na parte de infraestrutura. Como eu disse, eu precisava ter as certificações, precisava ter esse padrão de qualidade por conta da operação do subsídio. Então, por que não? Foi assim. Foi assim que surgiu o negócio mesmo de verdade. Uma outra pergunta aí em relação ao que a gente está vendo de movimento no mercado, né? Tema de inteligência artificial. Imagino que vocês sejam um ponto importante para a vinda desses caras de fora, principalmente, né, para cá, e ajudando isso a aterrissar e entrar para dentro do continente de alguma maneira, né? Exatamente. O que vocês estão vendo assim de movimento? O que você pode dar de insight sobre IA para a gente também? Vamos lá. Sobre a ótica da Angola Cables, e eu como CTO talvez tenha culpa também dessa ótica, não sei se eu posso dizer. Eu acho que sim, é um momento virtuoso para o Brasil, é um momento virtuoso, em especial para o nosso mercado, e que vai terminar criando um ciclo positivo, né? Toda vez que a gente fala de AI, muita gente está pensando que AI é somente fazer as consultas de maneira... GPT, né? Exato. A gente tem que lembrar que, na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial, existem 3 etapas, né? Tem a etapa de treinamento, tem a etapa, obviamente, de criação de inferências, né? E, por fim, tem a parte de regenerativa, que chama, que é o ChatGPT. É o momento que a gente está agora, que né? Exatamente. Mas... toda vez que eu preciso criar modelos e que eu preciso treinar, isso não necessariamente precisa estar perto do cliente. O que eu acho que vai acontecer nesse primeiro momento aqui no Brasil é essas 2 primeiras etapas virem para data centers que a gente vai conseguir prover. Eu acredito que em mais ou menos em 5 anos a gente vai ter um boom de data center edge. Por quê? Obviamente, muita gente fala, e aí eu gosto de dar esse exemplo, que é incapaz hoje, as AIs, principalmente AIs regenerativas, elas são incapazes de serem cacheadas. Por quê? Eu quero saber como é que faz panqueca. Aí eu boto lá, quero fazer uma panqueca e eu sei que leva ovo. Aí vai procurar um danado. Aí tu chega e só escreve panqueca, receita. Aí tu chega e escreve assim, panqueca com doce de leite que eu vi da madame não sei o que na internet, receita. Os 3 querem saber o que danado é panqueca, mas para AI não é a mesma coisa. Então, é por isso que muita gente fala que não é cacheável. Então, eu acredito que a gente está entrando em 2 movimentos no mercado data center. O primeiro movimento, que é para treinamento, para machine learning, para inferência, ele está começando. E está começando e a gente está fazendo parte dele, que são data centers que a gente... diria 2, 3 anos atrás ia começar a falar de 25, 50 mega, a gente não fala mais disso, a gente começa a falar de 300 mega, 500 mega, 200 mega e assim vai. A gente falava em rack altamente denso de 12,5 kg, hoje a gente já está falando em rack de 60 kg. E assim, eu tenho um rack operando de um cliente lá no nosso data center que está com 40. Então quando alguém chega para mim e fala que é 60, meu irmão, o maluco ali está usando 40 e vai, é o que é. E liquid cooling, para mim, é uma realidade. Eu já tenho um projeto de um cliente que é para um novo data center que a gente está desenvolvendo, que ele vai usar liquid cooling. A escolha do cliente foi por usar CDUs específicas de um fabricante, onde a gente vai ter que entregar o líquido refrigerante de arrefecimento do prédio nessa unidade, e obviamente ela injeta depois e resfria direct to ship, né? Exato, direct to ship. Não vai ser sobre imersão, mas vai ser direct to ship esse projeto específico. Que legal. É para onde a gente está entendendo que vai. Né? Eu também entendo que, principalmente para o mercado Latam, a gente deve caminhar para aí. Né? Eu não acredito que, num primeiro momento, a gente vai ver liquid cooling por imersão aqui. Eu acho que ainda não. Né? Mas
Por que eu citei um pouco sobre, e olhando a perspectiva de mercado, que eu vejo um momento muito virtuoso aqui no Brasil? Acho que é notório saber, e aí agora eu vou tirar uma das vertentes de facilidade e focar totalmente na outra, que é o seguinte: é notório saber que a nossa matriz energética ela é limpa, ponto. E a gente tem energia hoje, na perspectiva de geração, sobrando. Isso é verdade também. Principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste. O nosso maior problema hoje é a linha de transmissão. E a gente tem um cenário, infelizmente, até certo ponto, mas felizmente por outro, eu como nordestino acho isso muito positivo, que é o seguinte: o centro de carga brasileiro, ele está aqui entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, e é o que é. Mas hoje, as maiores unidades geradoras de energia renovável, cuja matriz é mais barata, estão entre Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. No Piauí, é principalmente solar, e eólica a gente vai ter no Rio Grande do Norte e no Ceará. Nesse momento está sendo discutido em Brasília a liberação dos parques offshore para geração de energia solar. Assim que a gente liberar isso, e eu entendo que precisa desse regramento, claro que está havendo pressão de grupos como Total Energy, como a própria British Petroleum Renovável Energia, esqueci a outra sigla, está tendo pressão e lobby para que saiam de maneira mais rápida possível. Mas claro que é obrigado e é importante que a gente regule. A própria Petrobras já tem streamings de negócio dentro da Petrobras que os caras estão só estudando eólico e como fazer o eólico offshore, né? Porque no final do dia, quando a gente faz um onshore, apesar do custo de implantação ser menor, a gente tem hoje já cidades que estão regulando a não operação durante a noite. Por quê? Quer queira, quer não, a pá gera ruído. Então, já tem gente dizendo que não consegue dormir porque a pá está girando. Assim, não estou dizendo que isso seja verdade ou não, mas quando a gente vai para offshore, e a gente já tem cenários no mundo como o Mar do Norte, perto da Holanda, Inglaterra, que o vento não para e você não tem ninguém perto. E aí no final do dia a gente já sabe fazer cabo submarino, a gente sabe que consegue trazer essa energia e assim vai. Voltando ao ponto principal, que é, nós não temos problema para gerar, mas temos problema para transmitir, levar projetos para o Nordeste. Eu sei que vocês estão envolvidos no projeto lá do Rui, do pessoal lá no Pernambuco, ou o nosso projeto que já fez a fase de founding lá com o BNB e que está, de fato, agora para lançar RFP agora até o final do mês de fevereiro, e assim vai. Eles estão vislumbrando, e aliás, um projeto que foi divulgado agora pela Casa dos Ventos, que é um projeto bilionário lá no Porto do Pecém, são projetos que estão vislumbrando essa falta de infraestrutura para transmissão de energia e focando que a unidade geradora está ali. Então, se eu puder, ao invés de me preocupar com a linha de transmissão de 3.500 quilômetros, 4.000 quilômetros, que é trazer do Nordeste para o Sudeste, eu simplesmente me preocupar em fazer uma linha de transmissão de 200 quilômetros ali mesmo dentro do Nordeste, eu resolvo o problema. Sim, e acho que isso casa, né, com essa topologia, vamos falar assim, do IA, né? Porque exato. Você tem o data center de treinamento, né, que é onde você vai ter o alto consumo e uma alta concentração. Você pode, aí acho que assim, a briga não é o Nordeste ou o Sudeste, né? Em qual país vai estar, em qual região do mundo vai estar, porque isso não importa. Né? Sim. E aí, concordo contigo, né? Pô, no G20, né, nós somos o país que tem a matriz mais limpa e com energia mais barata, né? E olhando para o Nordeste, a gente tem vários casos, né, que a gente estuda aqui, né? Eu acho que é um movimento que é natural. Eu acho que a gente realmente acha que isso vai acontecer. Eu também concordo com vocês. E assim, só o ponto que ainda para mim ainda é mais enfático e dá mais destaque de novo, por que vocês continuam investindo nisso, já que foi só para fazer uma CLS? Porque no final do dia, principalmente o Ceará, e assim, não estou falando que isso não seja verdade para os estados vizinhos, mas principalmente o Ceará, a variável da comunicação que é necessária para o ecossistema do data center já está resolvido. Eu tenho 17 cabos submarinos chegando lá. Angola Cables tem 2, mas o mercado tem muito mais oferta. E quando a gente tem um mercado pujante girando isso, e você já tem um dos grandes problemas que é comunicação resolvido, e vai ter um outro grande problema que é energia resolvido, você consegue fazer esses projetos girarem de uma maneira mais rápida. Agora, você falou um negócio que para mim foi música aqui, né?
5 anos o Edge vai dar um boom, né? Porque na prática você vai ter que espalhar isso, né? Tudo que está sendo criado tem que ser espalhado. Eu acho que essa empresa aqui, né, Matheus, quando você fundou, né, era justamente essa visão, né? Era uma visão de que a gente entende, né, que o futuro são pequenos data centers espalhados para que você tenha latência, um serviço, né? Tem tudo isso, né? A Angola tem alguma estratégia nesse sentido? Não sei se é algo também que se você... Não, você eu posso né? falar. Hoje para o Brasil não, tá? Para a África sim, a gente já tá... Pode fazer uma parceria. A gente já tá... Inclusive fomos convidados para fazer um projeto na África um tempo atrás e é um lugar que a gente não conhece absolutamente nada. Porque assim, na África, como é que eu posso dizer? Eu estava olhando números essa semana, a gente está fazendo um projeto, esse aí eu ainda não posso divulgar, mas a gente está fazendo um projeto com o pessoal da Claro e da Vivo e aí eu estava olhando os números do Brasil. E aí eu estava olhando um número que é o seguinte, a taxa de penetração de internet do Brasil hoje está em torno de 67% e por aí vai. Quando a gente olha a internet de qualidade, que internet de qualidade é você ter uma conexão hoje acima de 50 megas. Estou falando para conexões residenciais, tá? Só para deixar claro. Quando a gente fala de conexão móvel, é acima de 10 megas, se eu não me engano, tá? Isso é o que a Anatel diz também, né? Porque para mim, quando o negócio baixa de 300 megas, eu já tô louco. Não serve para nada. Exato. Mas é o que a Anatel diz. Quando a gente fala de internet de qualidade, esse número cai para 50%, tá? Isso é a realidade do Brasil. A taxa de penetração de internet na África, com números oficiais da ONU, está perto de 35%. Então lá você tem um oceano azul para exploração. Claro que tem todos os seus desafios, tem toda uma variável geopolítica diferente, tem tudo isso. Mas a gente entende que sim, Edge é um caminho. A gente está olhando para alguns projetos lá na África, tanto para Angola, quanto para Nigéria, quanto também para o Congo. Esse projeto era na Nigéria, que somos convidados para... Exato, porque eu entendo que lá já vai nascer de uma maneira diferente. Eu entendo que lá, por conjuntura até da matriz energética, talvez não seja o lugar para fazer o treinamento, né? Mas a gente vai precisar dessa segunda fase. Eu vou voltar para aquele exemplo que eu estava dando da receita de bolo, e eu entendo que o Edge vai acontecer por causa disso. Se eu puder ter a matriz de geração, de inferência, de treinamento do machine learning resolvido, depois eu vou ter que micro distribuir isso para que no final do dia eu não precise levar isso até o data center que roda os algoritmos para me devolver a danada da receita de bolo. Então, não é cacheável. Sim, a gente já sabe que não é. Não dá para cachear. Não vai ser igual a fase que a gente viveu atrás, que o Netflix mandava um servidor de 1U, metia 50 GB na rede e estava tudo resolvido. Não vai ser assim. Então, a gente vai precisar dessas estruturas edge distribuídas e múltiplas estruturas. Eu acredito nisso. Mas sem querer tapar o sol com a peneira, eu ainda acho que essa fase é uma fase de 3 a 5 anos. Acho que no momento atual, no short term, vai ser no final do dia essa parte muito mais de treinamento, da parte do machine learning, com projetos um pouco maiores. A gente vê realmente agora um movimento de investimentos em estruturas de 200, 300, 500 mega, né? Para data center. 800 mega aqui em 800 mega, a gente escuta falar giga, a gente fala 5 GB no sul anunciado pela Scala. Exato, né? Então a gente está vendo isso, mas aí a gente ainda tem um foco grande, né, no nosso negócio, a gente conhece, né, desse negócio de Edge, e agora eu comecei até a ver, né, acho que o conceito atual do AI entrou para o Agent AI, né, que é a próxima etapa depois do generativo, né? Então, claro que o Brasil sempre um pouco atrás, mas lá fora tem virado realidade. E até conversando com meu primo, ele mora lá nos Estados Unidos, né, no Texas, e ele teve uma oportunidade de estar com o CEO da Microsoft AI, né? E ele comentou que até eles estimam que até final de 26 ou 27, não lembro agora, 100% dos dados do mundo estarão consumidos pelas AI generativas, né? Então ele falou... Capacidade data center, né? Exato, sim, não, e em consumo de dados, né? Tudo que o mundo tem para entregar de informação, eles entendem que no que a gente tem hoje, para a realidade atual, né, global, até 2027, isso vai estar, de alguma maneira, consumido pelas inteligências artificiais, disponíveis para que essa segunda etapa dos agentes de AI, que aí sim já é a aplicação dedicada para os negócios, né? O que a gente fala de substituição do trabalho humano para algumas atividades repetitivas, processos comuns, isso deve começar a virar realidade agora, a partir desse ano. Inclusive eu estava começando a escrever um artigo
rapidinho ontem, porque eu li alguns temas bem legais aí sobre esse tema de Agent AI, e eu acho que talvez já comece a linkar um pouco com a demanda do Ed ali, que deve vir nos próximos anos, né? Eu também acho, eu vou ser muito sincero, eu tenho certeza absoluta que isso deve acontecer. E para ser muito sincero, não porque estou aqui na frente de vocês, mas eu gosto de dar um exemplo do que aconteceu com a gente, né? Muita gente, quando a gente foi para Fortaleza em 2019, a gente tinha uma situação que a rede não é o que é hoje. Hoje, Fortaleza é o segundo ponto mais bem conectado. Se você olhar os números do XBR, o segundo maior X do mundo está em Fortaleza. Desculpa, segundo maior X do Brasil está em Fortaleza, Paulo, né? O maior do mundo é São Paulo. Né? São Paulo, Fernando. O maior do mundo é São Paulo. O maior do mundo é São Paulo. O segundo do Brasil é Fortaleza e o de lá está semelhante aos europeus, para você ter ideia. É nessa pegada. Mas quando a gente foi em 2019 não era assim. E aí, vou ser muito sincero com vocês, né? A gente internamente já chegou a ter discussões. Não, vamos descontinuar esse negócio. Eu digo, rapaz, tenha calma. E aí, no final do dia, tem muita gente que me pergunta, e até internamente na empresa, diz, a gente errou por um ano. E errar é bom, não é ruim. O problema é você não cometer um erro novo. O nosso timing foi atrasado durante um ano. Mas se a gente tivesse, durante um momento, chegado no ponto lá de dizer, não, vamos cair fora simplesmente porque não tá do jeito, a gente não tinha pego o que a gente pegou. Hoje, eu tenho clientes lá, por exemplo, eu já tenho um cliente que eu estou entregando terabit, cara, de trânsito IP. Tem um cliente lá, acho que hoje ela é a 4ª maior operadora de telecomunicações nordestina, tal, isso aqui, a gente está entregando 1 terabit de capacidade IP, cara. Assim, muita capacidade. É muita coisa. Isso aí. Mas muito bom. Acho que é um assunto que, se a gente ficar aqui, a gente ficaria horas e horas. A conversa é maravilhosa. Assim, conteúdo técnico, né? Nosso público é técnico, a gente fala muito com o provedor de internet e o mercado de data center. E eu acho que esse é um tema novo, né? A gente já trouxe gente aqui para falar de construção, para falar de cabeamento estruturado, de todos os temas, mas acho que esse é um tema super, super legal e que para os provedores que nos assistem, eu acho que muitos não conhecem, né? Até chegar lá na ponta, né? O que está interconectando o nosso país. Então, queria agradecer sua presença, né? Muito obrigado, o seu tempo, imagino que seja super precioso. Então é uma honra receber você aqui, ter um tempo para bater esse papo, né? Então, obrigado aqui em nome da Trust Data, da Edge Connection, pela sua presença. Espero que a gente possa fazer um outro, né? A gente grava um segundo episódio, continuando em outros assuntos. E obrigado. Complementa aí, Filipão. Acho que é isso, Matheus. Né? Novamente, né, agradecer a tua presença, né? Estender aqui um convite para que a gente realmente, né, venha aqui contar a tua história com a medicina, né? Do porquê não a medicina. Minha mãe. É outra história. Vai ficar para um próximo, porque é muito boa essa história, né? Essa é boa. Mas, de verdade, eu acho que foi um papo muito enriquecedor aqui para o nosso público, né? A gente, normalmente a gente senta na condição de fornecedor, né? E é natural que nós, na condição de fornecedor, que a gente exalte o mercado, que a gente passe uma perspectiva positiva, né? E quando a gente tem gente, né, um CTO global de uma companhia aqui como a Angola Cable, né, confirmando esses insights que a gente teve lá atrás, né, poxa, isso é muito legal, né? Então, queria realmente agradecer, o papo foi muito bacana, fica um convite para você voltar, né? Aí de repente a gente faz um mais descontraído da próxima vez. Vamos trazer mais uma pessoa legal de um outro mercado para a gente enriquecer mais ainda, né? Vamos marcar. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês. Para mim também foi uma honra. E claro, estou aqui aberto. A gente pode marcar e não tem problema. As histórias são boas. Legal. Muito bom. Pessoal, então vamos encerrando por aqui. Queria já deixar um convite, né, para vocês. Acho que o nosso próximo convidado aí, o tema vai ser cooling, né? Vamos falar de liquid cooling. Vai ter muito conteúdo bacana aí para vocês esse ano, tá bom? Um abraço. Aí, pessoal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, encaminha aí para os seus amigos, né, para os colegas de mercado e acompanha a gente. Vai ter bastante conteúdo legal esse ano. A gente vai ter aqui um ritmo intenso de gravações. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.